Quando vi Aaron pela primeira vez, ele estava deitado no chão do quarto dos Thompson, parecendo um defunto. Ei, você tá bem? Eu cutuquei com o dedo do pé, então me agachei e o sacudi, como um louco, até que seus olhos se abriram. Ei, não faça isso! Ele gritou na minha cara. Sua respiração estava em pânico e rápida, como se ele tivesse acabado de sair da água. Um ruído farfalhante veio de outro lado da sala, e eu notei que havia várias outras pessoas espalhadas pelo chão. Desculpe, eu disse. Eu pensei que você só estava desmaiado. Não, eu estava dormindo, disse ele. Todo mundo está lá fora bebendo e dançando. Por que você está dormindo? Ele não estava bem dormindo, disse uma das meninas. É projeção astral. Sério? Eu ouvi as histórias. Eu não acreditava neles, é claro, mas eu os ouvi. Nos últimos meses, todos os tipos de histórias selvagens apareceram, especialmente em fóruns na internet e sites amadores. Algumas das histórias foram maravilhosas, como a garota que sofre de degeneração macular, que disse que a deixou ver pela primeira vez em anos. Outros eram aterrorizantes, como um adolescente que percebeu que um de seus colegas de classe estava usando para espionar o vestiário das meninas. Outros eram apenas confusos, como a mulher que preferiu o plano astral à vida real. Agora sua família espera ao lado da cama, observando seu corpo em coma, esperando que ela volte para casa. Funciona? Eu perguntei. Sim, e é maravilhoso, disse Aaron. Seus olhos azul oceano encontraram os meus e ele sorriu. Você poderia se juntar a nós. Não, obrigada. É muito melhor do que dançar uma música ruim e beber cerveja barata. Eu não estava bebendo. Eu estava conversando com as pessoas. Bem, isso é muito melhor do que conversar com as pessoas. Você voará entre as nuvens. Vai ver as estrelas de perto. Nadar no oceano sem nunca respirar. É a melhor coisa do mundo. A voz de Aaron vibrou de emoção enquanto ele falava. Por um momento fiquei tentada a me deitar no tapete imundo com ele e experimentar por mim mesma. Mas não consegui. Talvez uma outra hora, eu disse a ele. Eu saí do quarto. Enquanto eu caminhava em direção ao corredor, no entanto, passos soaram atrás de mim. Eu me virei para ver Aaron me seguindo. O que você está fazendo? Ele me lançou outro sorriso hipnotizante. Eu mudei de ideia. Algo melhor que a projeção astral. O quê? Você? Eu ri. Essa foi boa. Vamos, você gostou. Ele deu uma piscadela. Eu sou Aaron. Prazer, Billy. Sentamos-nos no canto da sala, longe da multidão de adolescentes no centro. Você vai para Glamont High? Eu nunca te vi por aí antes. Falei por cima da música. Eu sou novo. Minha família acabou de se mudar da Pensilvânia para cá. Você gosta daqui? Sim, eu... Nesse momento, um grito ecoou acima da música. Então uma garota atravessou a multidão. Seu rosto estava vermelho, olhos molhados de lágrimas. Ele não acorda! Ela gritou. Ele não acorda! Aaron saltou e correu de volta para o quarto. Eu segui. Várias pessoas se amontoaram em torno de uma forma imóvel no chão. Aaron se empurrou através deles. Eric, você pode me ouvir? Ele gritou, sacudindo. Eric! Ei, Eric! Ele não respondeu. Aaron enfiou a mão nas costas. Em um movimento rápido e forte, ele o empurrou. Eric começou a tossir. Aaron deu um tapa nas costas dele. É isso, Eric, você tá bem. Meu coração estava batendo cheio de admiração. Aaron não era apenas bonito e gentil. Ele era um herói. As próximas semanas foram um borrão. Aaron me mandava uma mensagem todos os dias, e muitas vezes ficávamos acordados até altas horas conversando. Ele me contava sobre suas experiências de viagem, sua empolgação por estarmos juntos. Phineas não aprovou. Ele e Aaron eram ambos mais velhos. Ele é velho demais para você, diria Phineas, meu irmão. Ele é muito estranho, anda com aquela multidão astrológica e espiritual. Eu não o vi assim. Eu estava me apaixonando. Nós namoramos há quase um mês, quando Aaron trouxe a projeção astral novamente. Então, eu não quero pressioná-lo ou algo assim, mas eu queria saber se você projetaria comigo.
Eu me virei para ele, franzindo a testa. Olha, Aaron, eu não sei. Me parece perigoso depois do que aconteceu com Eric. Ah, aquilo foi culpa dele. Ele não tinha um parceiro. Você sempre projeta com um parceiro caso algo dê errado. Não sei, Aaron, realmente não é a minha coisa. Mas você nunca tentou? Seus olhos azuis assumiram aquele olhar distante. O mesmo que eu vi quando ele estava me levando para casa naquela primeira noite. Ah, vamos lá, Billy, vai ser romântico. Vamos voar juntos entre as nuvens. Mas na semana passada, uma mulher projetou por várias horas. E algumas pessoas estão dizendo que ela não é mais a mesma. Como se estivesse possuída ou algo assim. É comum em milhares. Além disso, você tem alguém com muita experiência para puxá-la de volta caso algo dê errado. Ele olhou nos meus olhos novamente. Por favor, isso significaria muito para mim, muito mesmo. Suspirei. Está bem, está bem. Eu vou tentar. Ele sorriu. Segurando minha mão gentilmente, ele me guiou para o quarto. Vá em frente e deite na cama, de barriga para cima. Eu arquei uma sobrancelha para ele. É melhor você não estar tentando nada. Ele riu e deitou-se ao meu lado. Vou apenas te lembrar algumas coisas antes de começarmos. Primeiro, não me perca de vista, ok? Eu vou mantê-la segura. Segundo, se algo der errado, não se aproxime. Existem coisas no plano astral com as quais você não deseja interagir. E terceiro, não podemos ficar mais de 1 hora. Quanto mais tempo você fica, mais difícil é voltar. Olha, isso não é encorajador. Ele se virou para mim, com seus olhos azuis presos nos meus. Eu estarei com você a cada passo do caminho, Billy. Você vai ficar bem, ok? Ok. Agora feche os olhos e relaxe. Esqueça todos os sons ao seu redor. Se você sente um formigamento pesado, como se estivesse adormecendo, é aí que você tem que agir. Imagine que você está sendo puxada para fora do seu corpo por uma corda ou subindo uma escada. Nossa, isso é tão estranho, eu disse. Não, que isso, apenas tente. Fechei os olhos e tentei relaxar. Em 10 minutos, senti a sensação pesada e formigante que ele descreveu. Imaginei uma espécie de escada sem fim saindo do meu abdômen, e então eu subindo-a fora do meu corpo. Um estalo encheu meus ouvidos, e então eu estava olhando para mim mesma. Puta merda, eu disse. Nossa, eu não acredito que você fez isso na sua primeira tentativa. Eu me virei para ver Aaron pairando do meu lado. Ele parecia o mesmo, exceto que suas roupas e corpo foram lavados em neon, como se ele estivesse de pé sobre uma luz negra. Quando ele sorriu, seus dentes brilhavam intensamente. Você está pronta? Eu acho que sim. Ele pegou minha mão e puxou. Nós subimos direto pelo telhado, mais e mais alto no céu, até a cidade abaixo encolher para minúsculos pontinhos de luz. Preste atenção na sua corda. Olhei para baixo e vi uma corda branca saindo do meu peito. Ela se estendia para a escuridão bem abaixo, como uma espécie de cordão umbilical fantasmagórico. Mas o que é isso? A coisa que amarra você ao seu corpo, ele disse. Mas você não tem um. Com a prática suficiente, você não precisa de um. Você acabou de começar. Ele pegou minha mão novamente e puxou. Vamos lá. Eu não respondi. Algo chamou minha atenção. Uma luz laranja ao longe, brilhando e tremulando entre as montanhas. O que é isso? O que é o quê? Aaron perguntou, examinando a paisagem. A luz. Enquanto eu falava, começou a crescer. Um brilho se transformou em uma chama que cresceu em um rio laranja. Foi em direção à cidade em uma velocidade assustadora. Nuvens de fumaça negra nublavam o céu, bloqueando a lua. Aaron, isso é fogo? Ele não respondeu. Ele apenas olhou para mim com aqueles olhos azuis marinho. A coloração laranja chegou às primeiras casas na periferia da cidade. Assim que os tocou, eles pegaram fogo. Depois, espalhou-se pela cidade, acumulando em estradas e fendas. Assim que entra em contato com as casas, ela explodia em chamas. E então vinham os gritos. Gritos horríveis e estridentes de dor.
E eles estavam subindo da cidade como um coro. Aaron! Eu gritei sobre o som. Por favor, faça alguma coisa! E então, eu estava caindo. Rápido e forte, puxada pela frente pela corda no meu peito. O ar frio rapidamente esquentou quando me aproximei da cidade. A luz laranja lambeu meu rosto. Fechei os olhos. Meu grito se juntou aos outros. E meus olhos se abriram. Aaron, temos que sair daqui! O fogo! O fogo! Billy, calma, tá tudo bem. Ele passou os braços em volta de mim. A janela do lado de fora estava escura e fria, nem um único lampejo de luz. Mas o fogo! Apenas uma alucinação, foi sua imaginação. Ele se afastou de mim, passou a mão pelo meu cabelo. Às vezes, se você não estiver totalmente relaxado, se estivesse estressada ou distraída, seus próprios pensamentos podem poluir a experiência, especialmente as primeiras vezes. E por que você não me disse isso? Eu não queria assustar você. Eu pensei que talvez eu diga não? Ele suspirou. Olha, Billy, eu só queria me divertir com você. Então peguei minhas coisas e saí correndo. Eu fui dormir, enlouquecendo com o que eu tinha acabado de ver. Passamos alguns dias em silêncio. Sem textos, sem chamadas, sem e-mails. Finalmente eu quebrei o silêncio e dirigi até a casa dele. Depois de 5 minutos de batida, ele abriu a porta. Billy. Assim que ele me viu, aqueles olhos azul oceano se iluminaram como se o sol estivesse batendo na água. Eu sinto muito. Ele me puxou por um braço. Nós dois estávamos lá na sua porta, nos abraçando como se estivéssemos com medo de que o outro escapasse a qualquer momento. Eu amo você, Billy. Eu também te amo, Aaron. Nos próximos meses, nosso relacionamento foi incrível. Passamos nossos dias explorando a cidade nas noites e olhando para as estrelas no Groveland Park. Foi em uma dessas noites, por volta de 1 da manhã, que a projeção astral surgiu novamente. Deveríamos voltar, não deveríamos? Sim, você pode ir, disse Aaron, estendendo-se sobre o cobertor. Eu vou dormir aqui fora. Eu quero me projetar novamente e ver as estrelas de perto. Ok, boa noite. Eu comecei a atravessar a grama. O parque estava tão calmo, tão vazio essa hora da noite. Também pensei na minha cama, vazia em casa, sem Aaron. Eu me virei. Olha, na verdade eu vou ficar com você. Os olhos dele brilharam. Sério? Eu quero ver as estrelas com você. Respirei fundo e apertei sua mão. Vou tentar mais uma vez. Por você. Então deitamos na grama. O céu pairava sobre nós, espalhado por estrelas. Aaron pegou minha mão e fechamos os olhos. Dessa vez veio mais rápido. O formigamento, a sensação pesada. Tudo aconteceu em poucos minutos. Senti meu espírito descascando do meu corpo, levantando-se do chão. Então, eu estava pairando no ar da noite, olhando para nossos corpos abaixo. Uau, isso foi rápido, disse Aaron. A prática leva à perfeição, eu acho. O parque encolheu quando nós dois subimos em direção às estrelas. Elas são muito mais bonitas daqui de cima, você vê? Mas eu não estava olhando para as estrelas. Eu estava olhando para a floresta. Algo estava errado. As árvores estavam tremendo, balançando, batendo uma nas outras. Algumas até caíram no chão. O que está acontecendo lá embaixo? Eu não sei. As árvores tremeram e tremeram como se algo estivesse passando. Há algo aí? Perguntei. Uma imensa sombra saiu da floresta. Era grande como um elefante, ágil e graciosa como uma onça. Atravessou o parque em passos rápidos e rápidos. A terra tremeu sob meus pés. Aaron, o que é isso? O campo se abriu sob meus pés. A grama se deu lugar a uma fenda de rocha, sujeira e escuridão, a apenas alguns metros de nossos corpos em coma. A figura havia parado no meio do parque, farejando o ar. Temos que voltar! Aaron, temos que... Eu parei. Aaron estava pairando alguns metros abaixo de mim, segurando minha corda em uma mão e uma faca na outra. Ei, o que você está fazendo? Mas eu estava muito atrasada. A faca tocou a corda
Imediatamente uma onda de choque, de dor percorreu meu corpo. Eu me afastei dele, mas ele me agarrou. Eu bati de volta. Aaron! Eu quero que você esteja aqui comigo, pra sempre. Ele deu um corte na corda novamente. Eu gritei de dor. Mais fissuras surgiram debaixo de mim. O mundo inteiro tremeu. Outra dor aguda picou meu peito. E então eu estava flutuando, me afastando como se estivesse sendo soprado por alguma corrente invisível. Aaron, socorro! Eu gritei. O mundo começou a desfocar e mudar. Minha corda se foi. Olhei em volta descontroladamente para o chão trêmulo e dividido. Nas árvores balançando. Cadê meu corpo? Cadê? Lá, um pontinho branco entre a grama escura. Eu me forcei a cair nessa direção. Com cada fibra do meu ser, eu me concentrei naquele grão branco, entre a paisagem tremida e embaçada. A corrente me puxou tentando me afastar, e eu não deixaria. Com um estalo, eu abri os olhos. O céu estava acima de mim. A terra não tremia mais. Então me levantei. Uma mão agarrou meu tornozelo com força e me puxou de volta. Aaron, o que você está fazendo? Me deixa ir agora. Ele não respondia. Ele apenas olhou para mim, seus olhos azul oceano queimando de raiva. Eu puxei o mais forte que pude, e então eu corri. Eu corri pelo parque e passei pelas árvores até o carro. Os passos de Aaron trovejavam atrás de mim. Abri a porta e mergulhei dentro do carro. Apertei as fechaduras extremamente rápido quando a mão de Aaron bateu na maçaneta. Billy, deixe-me entrar. Não! Eu chorei. Você estava tentando me machucar. Aaron, por quê? Ah, Billy, vamos lá. Você tá me assustando, eu disse através do vidro. Por favor, apenas vá embora. Eu só queria que ficássemos juntos. E por que houve essas coisas horríveis? O monstro, as rachaduras na terra, o fogo. Ah, Billy, aquilo é o futuro. Ele suspirou, como se o que ele estava dizendo realmente o machucasse. Olha, a humanidade pecou muito contra a terra por muito tempo. Rompemos os portões, limpamos a terra e começamos de novo. Nós? Quem somos nós? Nós, no plano astral. Você está falando coisas sem sentido nenhum. Você nunca se perguntou por que não tem uma corda? As peças se encaixaram lentamente na minha mente. Não. Você está possuindo Aaron? Eu fiquei cheia de raiva. Saia do corpo dele! Ele é meu! Você não pode tirá-lo de mim! Bati no carro e gritei. Não. Eu sou Aaron. Mas esse corpo pertence a um cara de Nevada chamado Derek. Meu coração despencou. O quê? Não se preocupe. Você, Billy. Você não precisa se preocupar em sofrer como o resto. Você é uma das boas. Vamos ficar no plano astral enquanto o resto do mundo queima. Eu só quero ir pra casa. Então, sua expressão ficou com raiva novamente. Casa? O que há pra você em casa? Seu irmão? Seus pais? Eu assenti. Então, eu vou trazê-los conosco. O quê? Não, Aaron! Ele partiu pelo parque. Ele se deitou no centro do gramado sobre o cobertor amarrotado, onde tínhamos dado as mãos apenas 1 hora antes. Eu pulei para fora do carro e corri. Não parei até ficar em frente à minha casa, fraca e mal respirando. Corri pela porta e subi as escadas. Mamãe, papai, Phineas! Eu gritei. Eu corri para o quarto principal primeiro. Mamãe e papai estavam deitados na cama, em silêncio e quietos. Mamãe? Eu sussurrei. Agarrei seus ombros e sacudi. Mamãe, por favor, acorde! Nada. Papai! Eu corri para fora da sala. Phineas, Phineas! Eu gritei enquanto corria pelo corredor. Phineas estava deitado na cama. Seu corpo estremeceu e estremeceu descontroladamente. Phineas! Eu agarrei pelos ombros e sacudi. Por favor, acorde! Ele ficou quieto. Então ele esfregou os olhos. Billy? Oh, meu Deus, graças. Phineas, precisamos de ajuda. Mamãe e papai não acordam. Precisamos sair daqui antes que... Eu parei. Seus olhos se abriram. Eles eram de um azul marinho brilhante.
Olá novamente, Billy.